Pois bem, galera, é o seguinte, essa live ela vai ser feita para uma iniciação ao bonsai. O que é isso? É para dar uma ideia, começar a dar uma ideia das origens do bonsai, do que é o bonsai, da história dele. Então nós vamos falar sobre essa parte da filosofia do bonsai também, e nós vamos falar principalmente dos estilos, que é, ao meu ponto de vista, uma coisa muito importante para quem quer fazer bonsai. Eu não vou aparecer nas lives porque eu sou muito feio, então por isso, fala Patrick, boa noite. Então por isso vocês não vão ver minha cara a não ser uma foto, certo? Então vamos lá, vou me apresentar. Paulo Roberto Schweitzer. Quem é Paulo Roberto Schweitzer? Eu comecei a fazer bonsai em 1979, quando eu tinha 13 anos. Eu entrei por acaso em uma livraria e encontrei um livro com umas arvorezinhas muito bonitinhas, achei legal, passei a mão, passei no caixa, paguei. Quando eu cheguei em casa, eu verifiquei que o livro que eu tinha comprado era em espanhol. Então eu era um idiota de 13 anos, um garoto de 13 anos, fazendo uma coisa que ele não tinha nem ideia, sendo dirigido por um livro em espanhol. Então, vocês imaginam a quantidade de erros que foram cometidos. Logo em seguida, eu comprei um outro livro, também sem olhar. Quando eu cheguei em casa era em inglês. Então piorou ainda. E o tempo foi passando e eu fui cultivando plantas, errando, acertando, fazendo aquelas coisas todas. E quando a internet virou uma coisa um pouco mais normal nos nossos lares, eu acabei entrando em contato com várias pessoas. Entre elas cito o Felipe de Carvalho Costa, que é um grande amigo, e o Fabiano Costa. Em relação ao Fabiano, o Fabiano foi o cara que realmente me abriu os olhos para o bonsai. Eu tinha plantas excelentes de nebari e tronco, mas as copas eram uma porcaria, certo? E o Fabiano foi ele que pegou e me direcionou a melhoria das copas das minhas plantas. Então eu devo isso a ele, é um fato que eu não posso negar. E é um mérito dele isso, então esse mérito tem que ser dado. Depois disso a coisa foi se desenvolvendo, eu desenvolvi um projeto chamado Cooperativa Bonsai, depois criei a My Bonsai, abandonei a construção civil e comecei a me dedicar exclusivamente ao bonsai. Por intermédio desse empenho ao bonsai, eu criei um site que hoje é visto em 163 países do mundo, é acompanhado todo dia em 163 países do mundo. Vieram os convites para mim poder viajar. Então eu acabei viajando para a Europa, fui fazer workshop na Europa, fui dar curso, fui cuidar de planta, pelo Brasil também, vários lugares, mas na Europa eu destaco Espanha, França, Alemanha, Portugal, Itália e Malta. Os 5 lugares que eu tive em várias cidades. Alemanha eu fui o ano retrasado, era para mim ter ido nesses 2 últimos anos, mas acabou por causa da pandemia, não deu. Então basicamente a apresentação minha é assim: eu sigo a escola japonesa e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. E eu acredito que a minha apresentação seja essa, não tem muito o que falar de mim, né? Sou apenas um cara de 55 anos que está fazendo bonsai há um tempinho. E a história do bonsai, né? Quem inventou o bonsai? Isso existe uma divergência muito grande. Quem inventou o bonsai foram os japoneses, certo?
Não adianta querer dizer que não, que isso, que aquilo. Quem inventou o bonsai foram os japoneses. Por que é dito isso? Existia antes do bonsai, existia o bonsai e outros estilos de miniaturização de plantas na Índia, na China, na Indonésia, em toda aquela região. Então, a miniaturização de plantas, ela é, certo? Ela é, segundo os estudos, segundo a história, né? Ela vem da China. Então, quando os japoneses invadiram a China, eles trouxeram a cultura do bonsai, do zen budismo, de várias coisas, e levaram para o Japão, certo? E quando eles levaram para o Japão, eles normatizaram isso, certo? Eu até não sei se esse fato não está aqui. Eles normatizaram isso e fizeram tudo que a gente conhece hoje. Então eles fizeram os estilos, criaram a harmonia entre as plantas, fizeram tudo isso e renomearam a arte do Pukusai para bonsai. Então quem criou o bonsai foram os japoneses nos idos de 1800, certo? Então assim, a miniaturização de plantas, ela é uma coisa fora do Japão. Ela é japonesa, vinda do Pukusai. Mas quem criou o bonsai foram os japoneses, porque foram eles que normatizaram e foram eles que renomearam. Isso é muito importante. Então, não podemos confundir miniaturização de plantas com bonsai. E outra coisa que não devemos confundir são escolas. A escola japonesa é bonsai. O fato de você trabalhar uma árvore em outro país usando as técnicas da escola japonesa não significa que aquele bonsai é daquele país. Ele é feito naquele país, mas ele segue as regras da escola japonesa, certo? E uma das primeiras imagens que a gente tem, ela data de 1645 depois de Cristo a 1804, 684 depois de Cristo. Essa imagem aí, ela foi encontrada numa escavação de um túmulo de um imperador chinês. Se não me falha a memória, essa escavação foi feita em 1974. E dentro desse túmulo existiam mais de 400 imagens, e muitas delas se referindo a plantas, né, a essas plantinhas aqui, ó, como sendo miniaturas de plantas, o Pukusai, certo? Aí volto a falar das principais escolas, que são a chinesa, a tailandesa e a indiana. E onde eu falo sobre os estilos de escola, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma coisa. Esse aqui é um selo da Tailândia. E quando a gente põe uma imagem no selo, que é porque a gente está representando alguma coisa. Então, aqui está a prova cabal que a escola tailandesa é diferente da escola japonesa. Essas escolas tailandesa, chinesa e indiana, elas dão muito valor ao movimento de tronco. Aqueles movimentos esquisitos, aquela coisa um pouco mais elaborada. É uma escola muito bonita, uma escola muito legal, porque eles têm muito trabalho para fazer aquilo. E as copas são em estilo de nuvens, como vocês estão vendo aqui, ó. Então fazer um negócio desse aqui dá um trabalho enorme. Existem plantas quadradas, existem plantas, vários tipos de planta, então eles dão muita importância ao movimento de tronco e não à aparência de árvore, certo? E a escola que eu sigo é a japonesa, que traz esse tipo de planta para nós, com uma aparência de árvore. Então, assim,
se a gente for ver dentro dos estilos de bonsai, o que eles fizeram? Os japoneses foram para o mato. As pessoas que bolaram essa nomenclatura, essa normatização do bonsai, eles foram para o mato e olharam lá uma árvore como essa aqui, um moyogi. E eles olharam e fizeram as seguintes anotações. A árvore que tem o galho para o lado de fora da curva, ela é mais interessante, mais bonita que a árvore que tem o galho para o lado de dentro da curva. A árvore que tem o primeiro galho mais grosso que o segundo galho é mais interessante que a árvore que tem o segundo galho mais grosso que o primeiro. A árvore que tem... Eles foram pegando esses detalhes e foram compilando numa situação. Então, ao final, eles pegaram assim, tudo que era mais bonito e mais interessante num estilo de árvore, eles colocaram como sendo a árvore perfeita. E assim eles criaram os estilos, certo? Assim são os estilos. Os estilos são uma compilação do que há de mais perfeito dentro de cada árvore. Isso vale para o Moyogi, isso vale para o Kidashi, isso vale para o Fukinagashi, isso vale para o Kengai, para o Rankengai, para tudo. Então, assim, se nós formos analisar de uma forma assim, bonsai, eu diria, né, o bonsai japonês, eu diria que apesar da rigidez das regras, é o que busca a planta mais natural, mais representada dentro da natureza, certo? O detalhe da rigidez é a compilação desses fatores, certo? Então esses fatores alteraram deram uma certa rigidez, né, no troço. E daí quando às vezes me perguntam, Paulo, mas se a gente seguir muito a regra, a gente não vai ter liberdade. A gente tem liberdade. As regras são feitas para dar uma orientação. E elas devem ser quebradas a partir do momento que a gente domina elas. Eu conto uma história sempre a respeito disso, que eu estava em Joinville, na Festa das Flores, falando com o mestre Hélio Suizek, o Hélio das Pedras. E a gente estava falando sobre regras, e ele me disse o seguinte: ô Paulo, quebre esse ovo para mim. E eu olhei para ele e disse: ô Hélio, tu tá ficando louco por acaso? Porque eu não tenho nenhum ovo para quebrar. Aí ele me disse o seguinte: exatamente isso, as regras são exatamente assim. Se você não as tem, você não pode quebrar. Então você não pode quebrar uma coisa que você não tem, porque você não tem um ovo. Então é impossível que tu quebre ele. Aí ele pegou uma pedra, me deu, aqui está o ovo. Faz de conta que isso aqui é um ovo. Daí eu olhei para ele e disse: olha, agora que eu tenho um ovo, eu posso quebrar ele jogando no chão, quebrar com a mão, jogar para cima e ver onde é que ele cai, jogar em alguém. Ele assim, exatamente. Agora que você tem as regras, você pode quebrá-las do jeito que você quiser e do jeito que mais lhe convier. Então, eu sigo esse pensamento. Eu acho que quando a gente quer quebrar alguma coisa, nós temos que possuir aquilo. Então isso é importante. Não adianta a gente querer sair quebrando as coisas e sem ter. É impossível isso. Certo? E quando que a gente quebra as regras? Vamos supor o seguinte, uma suposição, que aqui no lado interno da curva tivesse um galho. E que, segundo as regras, o galho não deve ser no lado interno da curva. Mas se eu tirar esse galho, eu vou estragar a planta toda. Então eu quebro a regra. Certo? Esse é o momento que nós devemos quebrar a regra. É justamente aquele momento assim, eu tenho uma situação, ou eu estrago a planta de vez, ou eu deixo ela apresentável. Entre estragar a planta e não estragar, eu vou deixar no não estragar. É o momento que eu quebro a regra. Certo? Se não há uma outra solução viável dentro das regras, nós quebramos a regra.
Caso haja uma solução viável dentro da regra, nós mantemos a regra. E a regra é igual a receita de bolo. Se você vai fazer um bolo e seguir a receita, é 100% de certeza que você vai ter o bolo descrito na receita. Agora, se você mudar a receita, provavelmente você não vai ter o bolo que está escrito na receita. Então, né, se a gente quiser fazer uma nega maluca usando chocolate branco, quem olhar não vai dizer que é nega maluca. Quem olhar vai dizer que é um bolo, mas não uma nega maluca. Mesmo que a gente siga todas as regras da receita, mas use chocolate branco, não é uma nega maluca. A nega maluca é feita com chocolate preto. Certo? Então, isso só para exemplificar. Dito isso, né, o bonsai realmente ele se expandiu no mundo em 1878. O pessoal que já fazia bonsai na Europa se reuniu e eles fizeram uma exposição em Paris. E essa exposição foi que realmente difundiu o bonsai para o mundo, porque antes era muito restrito, né, aos países europeus e asiáticos ali. Então, em 1878 foi feita essa exposição. Eu tentei buscar imagens dessa exposição, não consegui. Algumas imagens que eu consegui eram imagens duvidosas, então eu fiquei meio temeroso de pôr as imagens. Daqui a pouco alguém chega: Paulo, isso aí não tem nada a ver, isso aí é uma exposição que aconteceu lá no Cerrone, então deixa estar. E no século XIX ele se popularizou, né? Realmente ele foi uma coisa que dali, dessa exposição, ele foi espalhado pelo mundo, e todo mundo começou a fazer bonsai. No Brasil houve esse boom do bonsai com o advento do Karate Kid. Quantas pessoas não começaram no bonsai por causa do Karate Kid? Eu acho que muito poucos. E nós devemos também, né, essa popularização do bonsai hoje, gostaria de registrar isso aqui, que é uma coisa que não se pode deixar de registrar. Algumas pessoas, talvez eu esqueça de algumas, né, mas até peço perdão, mas vou falar de algumas aqui, né? Vou falar não por ordem de prioridade, mas por lembrança aqui. Carlos Tramujas, que é um grande produtor de bonsai, é um cara que começou bonsai na Mistral Bonsai na Itália. A qual eu tive o prazer de visitar, um viveiro gigantesco, um negócio gigante. Ele começou o bonsai lá e veio para o Brasil e fez a bonsai do campo aqui. Então é um cara que tem, um cara que para mim tem uma qualidade muito grande. Ele é cultivador e é um cara que estiliza a planta. Então ele junta as duas coisas, ele sabe cultivar e ele sabe estilizar. Então isso é muito importante. E é um cara extremamente simples. E, para mim, um dos caras que mais divulgou o bonsai no Brasil chama-se McDonald's Fernandes, com o ABC do bonsai. Então, é um mérito que tem que ser dado ao Mac, certo? É um mérito realmente tem que ser dado ao Mac, porque ele é responsável pela popularização do bonsai no Brasil. Depois do MEC vieram as outras pessoas, com outros canais, com outros meios de comunicação,
Mas ele é o cara. Ele é o cara, a gente tem que admitir isso, ele é o cara que realmente pegou e disse, não, bonsai, ele difundiu o bonsai no Brasil. Temos também, isso um pouco mais atrás, o nosso amigo Mário G. de Leal, na época do fórum, naquela época a internet era de escada ainda, o fórum do Ateliê do Bonsai, né? Que era um fórum gigantesco, onde as pessoas eram o Facebook de hoje. Mas assim, eu destaco entre, para mim, os melhores bonsaístas que eu conheço no Brasil, que para mim preenchem todos os requisitos que são essenciais no bonsai para mim. Tramujas, o Hélio Novaski, é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. O Fernandão, de Brasília, certo? E o Edson Cordeiro, da loja O Bonsai. São 4 pessoas que eu realmente admiro. Realmente admiro, porque eles têm um trabalho muito legal. E como eu falei, hoje está em tudo quanto é lugar do mundo. Eu que já viajei por aí, a gente encontra bonsai em tudo quanto é lugar. No Brasil não se fala. Nós temos aí grupos de bonsaístas com 20, 30 mil pessoas. Eu vi uma estimativa esses dias que, juntando os grupos, é claro que pode ter uma somatória sobreposta, mas juntando, foi o... esqueço o nome agora da pessoa, mas ele é o administrador do grupo Bonsai para Iniciantes, Cândido, deu um branco agora. Bem, em suma, ele disse que somando os 3 grupos que ele administra, são 34 mil pessoas. Então, e hoje realmente está pelo mundo todo. Se a gente for na Europa, você anda por Portugal, tem bonsai em tudo quanto é canto, tem loja em todos os lugares. França, mesma coisa. Itália, mesma coisa. Nós temos na Itália a Iodese Bonsai, que é uma empresa extremamente grande. Na Itália temos a Bonsai Granada, temos a outra que eu esqueci o nome agora, acabei de falar, coisa de velho, acabo esquecendo das coisas. E essas do bonsai realmente hoje está no mundo inteiro, cara, no mundo inteiro. Eu perdi aqui uma coisa, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu perdi uma coisa aqui para mim não sair do meu roteiro. A parte para a próxima live, a gente vai falar sobre a filosofia do bonsai e o que é bonsai. Então eu vou deixar essa outra parte para depois e vou ver alguma pergunta, se alguém tiver, sobre essa primeira parte. Essa primeira parte é bem rápida, a segunda parte também vai ser bem rápida, só que a terceira e a quarta parte é que vai ser realmente demorada, porque daí que nós vamos falar de estilos, certo? Então, por enquanto, galera, é isso aí, e eu vou abrir o WhatsApp aqui para ver se tem perguntas. Se por acaso alguém fez perguntas, Marcelo, não. Isso aqui não. Vou dar 5 minutinhos para perguntas aqui. Se ninguém fizer nenhuma pergunta, eu encerro a live por aqui. William, é verdade, cara. O Luiz Galvão, ele tem uns trabalhos realmente... Eu estou lendo aqui um comentário, certo? O Luiz Galvão realmente ele tem uns trabalhos excepcionais. Só que
como eu não tenho muito contato com ele, como eu apenas vejo as publicações que ele faz, eu não converso com ele, então fica para mim um pouco difícil de eu opinar, né, a respeito disso. E para não cometer nenhuma gafe, então eu deixo de fora, para mim não cometer nenhum erro, certo? O Marcelo, eu vou trocar aqui a imagem e eu vou jogar para o WhatsApp. O Marcelo tá perguntando o seguinte: independente de escola, tipo japonesa, tailandesa, indiana, etc., eu posso competir com o meu exemplar numa expo de bonsai? Ou perderei a pontuação? Ô Marcelo, seguinte, hoje as exposições de bonsai, a não ser, né, salvo engano, eu tenha, salvo engano, eu não saiba disso, tenha mudado alguma coisa, as competições são feitas de acordo com as regras do bonsai japonês. Então você inclusive trabalha com tamanhos entre Mame, Shorin, Bonjour, trabalha com os tamanhos. Então quando você vai numa exposição, tipo assim, elas são feitas no seguinte estilo: tu chega com a tua planta, ela é colocada em qual situação? Ela é um Mame, então ela vai para junto dos mamês, todos os mamês ficam juntos. É um chorrim, todos os chorrins ficam juntos. E, independente do estilo que ela é colocado por tamanho, certo? As competições não são feitas por estilos, elas são feitas por tamanho. E dentro daquele estilo é feito, ou melhor, dentro daquele tamanho é feito a pontuação. Então, eu não sei te afirmar, por exemplo, quando a gente manteve o esquema de cores. Quando nós fizemos a exposição, quando eu participei da exposição de Penafiel, em Portugal, onde nós acabamos tirando um segundo lugar com um display, e dá também, né, uma das categorias que lá eles têm display, aqui também tem, em algumas situações também tem. Você chegava com uma planta, o pessoal ia olhar uma planta e você tinha, vamos dizer assim, 100 pontos. Aí eles olhavam a aramação, a proporção do vaso, a posição dos galhos, vão olhando todos os detalhes de acordo com as regras. E a cada coisa que tu ia furando, eles iam tirando um ponto, um pouco menos de pontos, certo? E ao final fazia-se a contagem de quem tinha perdido mais pontos, ou quem tinha ficado com mais pontos em cada categoria, e escolhia-se os finalistas, certo? Nós aqui, que quando estamos fazendo exposições, no nosso caso aqui, como é uma exposição mais a título de mostrar o trabalho, as nossas exposições são feitas de uma forma diferente. Nós fizemos duas classificações apenas, uma classificação técnica e uma escolha pelo público. Essa classificação técnica, na verdade, não é feita por um júri,
ela é feita pelos expositores e pelas pessoas que estão envolvidas na exposição. Então o que acontece? Cada expositor escolhe uma planta sua, ou duas, a gente decide na hora, e nós, os expositores e os envolvidos com a exposição, fazem uma votação secreta em cada planta recebe um número, sendo que é um acordo mútuo que o proprietário não vota na própria planta. É um acordo de cavalheiros, certo? E funciona, o pior é que funciona. E a planta, isso é o nosso júri técnico. Então, os proprietários escolhem as melhores plantas. E o júri popular, nós fazemos um álbum, nós montamos um álbum com todas as plantas e as pessoas votam, certo? Jogamos isso para a internet e as pessoas votam naquela planta. A última exposição que nós fizemos, uma planta teve 1000 e poucos votos. Então quer dizer que nós conseguimos envolver com uma planta 1000 pessoas. Isso é muito interessante nos concursos, por quê? Porque você divulga arte. Você divulga arte. Então, você envolve bastante gente com o advento do Facebook, do Instagram, dessas paradas assim. É um lance legal. Certo? Espero ter respondido a tua pergunta. Caso contrário, tu me fala que não entendi nada. Sem perguntas, Paulo. A Dag. Tá feito, Dag. Te agradeço. Saludos buenos, parte del Zorro Bonsai, Espanha. Legal! Bonsai Naturaleza. Bacana, valeu, obrigado pelo apoio. Então, meus amigos, sendo assim, eu encerro, já que não temos perguntas, eu encerro isso. E na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre a filosofia do bonsai, sobre o que é bonsai. Alguma coisa eu já falei hoje aqui, me adiantei. E provavelmente eu devo entrar em alguma coisa de estilo, porque nós vamos falar em 17 estilos. Então é bem provável que eu entre em alguma coisa de estilo já, para aliviar essa parte. Então eu vou talvez dividir os estilos em 3 partes. Uma parte já na próxima apresentação e as outras 2 partes na outra apresentação. Tá ok? Então, galera, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Até quinta-feira que vem. Terça-feira tem a live de projetos. Quem quiser mandar plantas para projetos, pode mandar.